Recording in progress. Sejam bem-vindos, então, à nossa terceira aula já, né? Meu Deus, terceira aula. Então, bora lá. Deixa eu abrir a tela aqui. Hoje a gente vai seguir com a continuação ainda daquela primeira aula que eu disse para vocês, que eu sabia que ia demorar. E a gente vai retomar o caso do, se eu não me engano, do past simple, do verbo to be, que a gente já estava vendo na aula passada. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui a tela. Só um minutinho. Não, eu compartilhei a tela errada. Deixa eu fechar aqui, vou abrir a certa. Só um minuto. Ok. Agora sim. Vocês devem estar vendo a carinha de alguns aí ainda. Estão vendo a tela? Beleza. Bora Sim, lá então. Obrigada pelo retorno aí, quem fez sinalzinho, quem falou. Então, a gente estava vendo na aula passada, se a gente for voltar aqui só, é sempre bom dar uma recapitulada, porque eu imagino que todos vocês estão estudando muito em casa, eu espero que vocês estejam estudando. Eu sei que todo mundo tem suas correrias, todo mundo tem tudo que tem que, né, fazer de projeto, de estudos, etc. Mas em inglês, gente, se vocês não pegarem para ver todo dia um pouquinho, vocês não vão sair do lugar. Uma hora por dia é pouco, por semana é pouco. Até uma hora por dia às vezes é pouco, mas é melhor do que uma por semana. Então se dediquem, tentem praticar, escrever. Tem gente que tem memória visual? Bora lá, escrever para praticar e memorizar o que está escrevendo. Seja digitando também. É, tentar criar frases, tentar assistir séries, escutar músicas, ouvir podcasts. Toda vez eu vou falar essa mesma coisa, porque é preciso que vocês tornem o inglês hábito. O hábito de praticar, principalmente, para que ele vá se tornando mais fácil. Nas aulas passadas, a gente, lembrando que é o projeto CUFA e aí, a gente começou a ver como apresentar-se, começou a ver o verbo to be, no caso, a gente viu ele no presente, começou a ver no passado, que a gente vai continuar hoje, para depois a gente ir para isso aqui, que é o personal pronouns, que enrosca, dá uns nozinhos na cabeça, assim. Então, muita atenção aí, a galera, hoje. Saudações. Isso tem que já estar na ponta da língua. Vocês receberam esse link, lembrando que se clicar aqui neste fone, vocês conseguem ouvir essas sentenças. Ouçam, ouçam, ouçam. Uma hora em seguida, o mesmo áudio, se for o caso. Estão lá trabalhando, coloquem para escutar. Isso vai se tornando mais natural para vocês, certo? Então, essa frase aí, por exemplo, tem que estar na cabeça. Hello, how are you? My name is Karen. I'm from Brazil. Nice to meet you. Tem que estar na cabeça e aqui vocês vão ver que outras formas vão aparecer, certo? Então, bora lá. A minha Siri estava querendo conversar comigo. Eu perguntei para ela como ela tá, ela quis responder aqui no meu computador. Então, lá. O verbo to be, gente. Lembrando que tem as três formas no presente, que é o am, are, is. Então, I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Essas aqui, tô acelerando agora só porque é uma revisão. Tá gravada, essa explicação na aula anterior que eu mandei para vocês. Desculpem a demora, foi uma semana meio louca, mas está aí já com vocês e dá para vocês assistirem de novo. Os exercícios que a gente fez juntos, também dá para vocês conferirem. Quem quiser, depois que eu mando o gabarito, às vezes não ficou claro pelo vídeo, depois me peçam que eu escrevo, certo? Formas afirmativas e negativas, ainda da forma presente. Então, se eu falo I am a good student. Eu sou uma boa estudante. I am a good student. Se eu falo que eu não sou, I am not a good student. Ou I'm not a good student. Certo? Eu não sou uma boa estudante. Eu só espero que vocês sejam na forma afirmativa e não na negativa, beleza? Good students. Sejam bons, pratiquem aí, certo? Só uma observação, gente. Se meu telefone tocar, eu vou ter que desligar um pouco a câmera, o áudio aqui. Vocês continuem, que eu vou voltar. É só porque eu tô na loucura de procurar uma casa, que eu vou ter que sair dessa casa que eu estou em um mês.
Então, o meu marido tá lá vendo essa casa, então se já der certo, eu já volto aqui comemorando, senão vem chorando. Mentira. Continuando. Past simple, que é o que a gente estava vendo. Repitam aí comigo. I was. I was. Certo? É you were. Were. Não é where, é were. Porque where é ideia de onde. Aqui a gente está falando de were. Então, you were. You were a good student. Você era um bom estudante. You were a good student. Agora, se eu estou falando que ele não era um bom estudante, ideia de passado, he was not a good student. Ou he wasn't a good student. Certo? Pessoas, os pronomes estão todos aqui. Isso aqui também tem que estar na cabeça de vocês. I, you, he, ele, she, ela, it, que pode ser it para coisas, caneta. A caneta em português feminino, mas no inglês não existe isso. É the pen. Não existe gênero para coisas no inglês. Então eu tenho aqui a caneta, se eu estou falando it's black. Ela é preta. It's black. Certo? Se eu estou falando do telefone, opa, quase derrubei aqui. Se eu estou falando do telefone, the phone cover, it's pink. Ok? Então, eu estou falando de coisas, it, certo? Que é o ele e o ela para coisas e animais. Agora, se eu falo we, nós, we are young, we are the champions. E outras músicas que vocês já devem ter escutado aí, we. Então, podemos dizer, we are studying in CUFA project. Nós estamos estudando no projeto da CUFA, certo? They were. A gente vai falar agora do passado aqui de novo. Eles eram, eles estavam. They were good students. Bons estudantes. Vejam que aí eu não falei a good students. Eu tirei o a. They were good students. Eles são bons alunos. A gente tira tira o artigo, né? Porque a gente está falando de plural. A gente não está falando de um, a gente está falando de plural. Então cai. Mas isso a gente vai ver depois. Já dando um alerta aí para vocês observarem. Isso aqui a gente já tinha visto na aula passada. E se vocês olharem, é basicamente a mesma coisa. Se a gente for olhar a ordem das pessoas, é verbo to be aqui no presente e é verbo to be aqui no passado. O que mudou? No passado, existem apenas duas formas: was, were. Enquanto no presente, a gente tem as três. Olhem aqui, ó. O am, are, is. Porém, o am é só para o I. O resto vai seguir a mesma coisa. Para a pessoa you, para a pessoa they, para a pessoa we, vai ser o are. Então, no passado, vai ser o were. Então, you were, we were, they were, certo? Então, o que era are passou para ser o que? Were. Fica mais fácil de você lembrar. Aprendi o presente, na hora que eu for para o passado, do are vai se tornar were. Até parece um pouquinho, né? Se a gente for pensar assim no som, na forma de escrever, tentem fazer alguma relação que te faça lembrar. Por exemplo, eu tenho memória visual, já falei para vocês, então eu vou pela palavra. O are aqui me parece muito mais parecido com were do que com was. Então eu já sei que o que era are aqui vai ser were aqui, certo? Agora, os demais, que aqui tem o is, que tinha S, vai ter o S aqui também, was.
Cada um vai tentar assimilar de alguma forma. Eu faço umas assimilações meio loucas aqui na minha cabeça para tentar assimilar. Outra forma de assimilar é escutando muito. Quando você vê, já automatizou e você já está falando, você nem sabe o porquê. Mas teve uma, digamos assim, uma repetição excessiva. Você escutou tanto que você está repetindo certo. E isso funciona muito, às vezes é até melhor porque você não fica se apegando a regras. Mas como isso para mim não funciona, eu fui adaptando pela questão da memória visual. Então pensem aí, como é que vocês vão lembrar aqui? You are, o eu, o você era, ou você, desculpem, presente. Você passa a ser você estava ou você era, certo? Então, como que eu vou lembrar? No meu caso, eu fiz associação visual. Are me parece o were, não was. Fica meio diferente. Visual e digamos que até no som, eu acho mais parecido. Enfim, Karen, para mim ainda não ficou claro. Escreva. Você vai ter que ir escrevendo. Faça essa tabela aqui, copia para o teu caderno essa do presente, tá? Tenha um caderno e um bloquinho de anotações, ou às vezes no celular, vai depender do que vocês preferem mais usar como ferramenta, mas façam as anotações. Esse material vai ter acesso para vocês? Vocês estão recebendo? Sim, mas a partir do momento que vocês perderam o link, não teve uma anotação, essa memorização vai acontecer de uma forma muito mais complexa do que você simplesmente é, tentar fazer alguma associação de alguma forma, seja por imagem ou coisa do tipo, tá? Então, olhem lá, aqui a gente tem a forma negativa, só colocando o not. Uma pausa só para eu ver a mensagem que o marido está aqui olhando e mandando, gente, desculpem. Desculpa, vamos seguir. Então, quando for a negação, seja no presente, estão olhando aqui, né? Na coluna negação, seja no passado, qual é a ordem? A pessoa, o verbo to be e o not. A pessoa, o verbo to be e o not. Isso tanto no presente quanto no passado, quando a gente pensa em formas negativas. E aqui eu estou falando somente do verbo to be, que é um verbo de ligação. É um verbo de ligação, assim como no português, ele é um verbo só para ligar adjetivos, estados, características. Então, ele é feito dessa forma. Outros verbos, esse é um pouquinho diferente, mas a gente vai aprendendo depois, certo? Então, olha lá. I was not. You were not. Aí, se eu vou falar na forma contraída, I wasn't. You weren't. He wasn't. She wasn't. It wasn't. We weren't. They weren't. You weren't. Tá? Agora eu vou fazer um desafio. Vamos ver se alguém quer me responder. Atenção. Eu disse a vocês que eu estou cansada. Então eu falei I am tired. Eu estou cansada. I am tired. Deixa eu escrever para vocês aqui. Se eu consigo, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui no chat. Cadê o chat nessa coisa? Achei. Atenção aí para o chat, então. I am tired. Essa é a ideia de eu estou cansada. Poderia ser eu sou cansada? Poderia. Mas vamos pensar assim que cansaço geralmente é algo temporário, né? A não ser que você seja uma pessoa que está, sei lá, depressiva, alguma coisa assim. Então, pensando que é um estado e não é uma característica em si, a gente vai traduzir no português como eu estou cansada, certo? Mas no inglês, pouco importa, vai ser I am tired, seja para o eu sou cansado, seja para o eu estou cansado. Então, você não vai ter que se importar tanto em pensar, qual é que eu vou colocar, certo? Hum, só um minutinho. Tá, então, I am tired.
Eu estou cansada. Agora, eu vou falar para vocês passarem essa frase, I am tired, para o passado. Então, eu vou falar assim, eu estava cansada. Como é que eu falaria isso em inglês? Se era o I am tired, como vai ser no passado? Alguém se arrisca a falar aí? O gato comeu. Quem não quer falar, escreve. Vamos ver. Ficaria I were tired, né? I were ou I was? Ou, só tem dois. I was ou I were? Ó, vamos lá, vamos voltar aqui então. Elinaldo, olhem. Opa, desculpa que eu avancei no lugar de voltar. I am. Tá aqui, ó, primeira linha. I am tired. Vocês estão vendo o chat também que eu escrevi? Beleza. Então, olhem aqui. I am tired. I am tired. O am é o presente do verbo ser e estar para a pessoa eu. Só para essa pessoa. Ele não está em nenhum lugar, tá vendo? Que não tem am em mais nenhum. No passado, como é que vira esse am? Em vez de ser eu estou, eu sou, eu quero dizer eu estava, eu era. Como é que vai ficar? Vamos voltar aqui. O I tá onde? Bora lá, de novo, Erinaldo, faz o teste aí. I, Was, né? I was tired. Então, no passado, se eu quiser falar, eu vou falar assim: eu estava cansada. Eu estava cansada. Ou cansado. Tired é cansado e é cansado. Porque esse adjetivo, essa característica, não existe gênero, não existe masculino e feminino em inglês. É tired, seja para homem, seja para mulher, seja para que a pessoa que definir que é do gênero feminino ou masculino, não tem diferença. A língua inglesa não é sexista como a portuguesa, tá? Então, vamos olhar aí. I am tired. I was tired. Agora, um outro desafio. Eu quero que vocês me digam como é que fala ele está cansado. É presente ou é passado? É a primeira coisa que vocês vão pensar. Ele está cansado. É presente, né? Então, vamos voltar para essa tabela aqui. Se é ele, vai ser qual pessoa? Vamos ver se vocês estão bons de memória. His. Ai. Qual? His Isso. tired, né? He's tired. Perfeito, N. Então é he's tired. A N colocou até de forma já contraída. Você pode falar he is tired. Ou você pode falar he is tired. Se a gente for pensar assim, qual eles usam mais? Eles usam mais a forma contraída, né? Que tem essa apóstrofe, o T, que já é a ideia de desculpa, apóstrofe T não, apóstrofe S, que já é essa ideia de cortar uma letra, no caso o I. Então, he's tired, como a Ana escreveu aí. He's tired ou he is tired é a mesma coisa. Qual usa mais? A forma contraída. He's tired. Ele está cansado. Agora, se eu falasse no passado, vamos para a tabela do passado. Ele estava cansado. Vamos fazer com ela agora. Ela estava cansada. Primeira coisa, é presente ou é passado que eu quero falar? Aí eu tô querendo falar que ela estava cansada ontem. Então, se ela estava cansada ontem, vai ficar como? She was tired yesterday. Ela estava cansada ontem. Certo? Por quê? She é o ela. Se eu tô falando de uma coisa de ontem, é passado. Então, não é essa tabela. Opa, de novo, eu avancei. Não é essa tabela aqui. É a tabela do passado.
Eu sei que tabelas às vezes assustam, são meio chatinhas, mas essa tabela especificamente do verbo to be, é interessante que vocês façam, reescrevam, tentem fazer exemplos, com às vezes com coisas, adjetivos simples, que vocês já vêm à cabeça, eu quero saber como fala cansado. Fui lá, coloquei no dicionário só a palavra cansado. Então, eu não vou falar a frase inteira, não vou digitar no tradutor, ele estava cansado. Até porque você já sabe que ele estava, he was. Então, você vai procurar só o adjetivo. Então, você fala assim, ele estava triste. He was sad. Sad. Então, você vai olhar o adjetivo no tradutor, porque eu sei que vocês ainda estão assimilando vocabulários. Agora, essa questão de colocar a pessoa em si, colocar o verbo, depois colocar a frase, colocar tudo no tradutor, vocês depois não vão assimilar nada. Então, é importante que vocês peguem uma ou outra palavra e o resto tentem fazer aplicando com o que a gente está aprendendo aqui. Então, se é ele estava, he was. Se eu falo ele está, he is. Isso tem que estar aqui, ó, assim, ó, na cabeça de vocês. Nós temos 2 minutos para acabar essa aula que eu vou mandar o segundo link. Alguém tem uma pergunta até aqui? Porque a gente vai avançar. Não? Então tá. Tarefa para vocês. Vai ficar gravada aqui na aula, hein? Que depois eu mando lá no grupo do WhatsApp. Tarefa obrigatório, Karen, vai reprovar no curso? Não, porque a gente aqui, a maioria já é adulto, a maioria já está com disposição para aprender, titia não vai ficar cobrando tarefinha. Porém, é legal que vocês façam isso para praticar. Então, o que que vocês vão fazer? 10 frases, somente com o verbo to be, seja no presente, seja no passado, tá? Eu ensinei até aqui só o passado simples, esse mais comunzinho de era, de estava, tá? Ou até mesmo no presente. O ser, o estar no presente, como eu sou, eu estou. Então, seja no presente, seja no passado, 10 frases com o verbo to be e tentando trocar esses adjetivos, esses estados, essa forma com que as pessoas ali, os meus pronomes se sentem, como eles estão e etc. Ou características deles. Lembrando então que o verbo to be vai estar relacionado a isso. A estados momentâneos, como você se sente agora ou ontem, em algum momento, ou também a características. Então, por exemplo, ele é inteligente, ela é legal, ele é bonito. Frases assim, curtas. E você vai fazer aí em inglês. Cara, precisa fazer tradução? Só se você quiser fazer tradução. Talvez eu não aconselharia você botar a tradução inteira na frente. Coloca a tradução talvez só do adjetivo, que foi o que você procurou, para evitar o máximo possível de você ficar assimilando sempre com tradução. Até agora, o que a gente viu já serve para vocês fazerem algumas comunicações básicas. Comunicações de sobrevivência, por exemplo. Você está passando fome. I'm hungry. É o verbo to be que vai falar para você. I'm hungry. Você está com sede. Se você não beber água, você vai morrer. I'm thirsty. I'm thirsty. Então, o que vocês vão ter que aprender são os vocabulários que vai vir logo depois, que são os adjetivos, as qualidades, as características, os estados, e que vocês vão aprendendo conforme a necessidade, tá, gente? Convém estudar a lista de vocabulários? É, se você gosta, beleza. Agora, se você não gosta, não tem por que ficar estudando lista de vocabulários. O certo mesmo, o mais legal, assim, mais interessante, é que vocês pratiquem, tá? Que vocês vejam assim, agora eu queria dizer que eu estou com fome. Então, como se escreve fome? I'm hungry. Eu estou. Aí, em inglês ele vai ficar assim. É como se eu dissesse, eu estou esfomeado. Porque a gente fala, eu estou com fome. Então, Karen, o com é with. Eu vou traduzir. I'm with hungry. Você vai falar, você vai tentar lembrar da tradução como se fosse esfomeado. Necessidade de comer, né? Então, o esfomeado. Então, é
o sujeito, que é o eu, é o verbo, que é o ser, o estar, no caso aí que a gente está usando, no caso o estou especificamente, que é o to be, e a condição, o adjetivo, tá? Então, eu tô esperando só o pessoal entrar pra gente fazer a foto, tá? Só mais um pouquinho. Então, eu pensei no sujeito, coloquei o verbo, coloquei a situação, o estado que tá. Então, I'm hungry. Então, traduzindo, eu poderia traduzir: eu estou esfomeado, porque esfomeado é o adjetivo, é a minha característica, é o meu estado. Agora, eu estou com fome, é quase como se eu tivesse com a caneta, né? A gente fala no português com essa preposição com. No inglês, não, eles vão falar como se a gente fosse traduzindo como eu estou esfomeado. Então, I'm hungry. E ela colocou, inclusive, essa frase aqui, ó, a número 5. Vocês estão vendo aí no chat. I'm hungry. Ó como é que escreve com H. H no inglês, diferente do português, ele tem som. E o som dele é quase o R nosso de começo. Ele é o H. Ré. É o que tem essa saída de ar. Então, hungry, hotel, tá? Hey, hi. Então, essas palavras todas com H no inglês, esse som de que tem esse sonzinho. Então, no caso, I am hungry. Repitam aí. I am hungry. Alguém quer repetir em alto bom som aí para a gente corrigir a pronúncia? Tão com vergonha? Liga todo mundo no microfone e fala junto, não tem problema. I am hungry. Essa frase é muito importante, tem que estar na cabeça de vocês. Ninguém vai passar fome aqui, viu? Não é pra vocês chegarem num lugar aí, não tem comida para vocês, vocês não vão me deixar de ficar sem comer, tá? Porque não sabe como falar. Porque se você falou I'm hungry, automaticamente alguém vai falar: Ah, there's a supermarket, there's a restaurant. Então você já vai ligando, ó, tem um restaurante ali, tem um mercado aqui. Então tem que ter algumas frases que vocês de sobrevivência. E I am hungry é uma delas. Quem tá chegando agora com a Anne, as frases a gente está aproveitando para corrigir as que a Tatiane mandou no grupo. Eu estava falando que o verbo to be vai ensinar algumas frases fáceis, né? De sobrevivência mesmo. E as 5 que ela colocou é I am hungry. Eu tô com fome. Eu estou esfomeado, se a gente fosse traduzir. Então, pratiquem essa é muito útil. Tá. Aí na número 1 ela colocou she is happy. Ela está feliz. Poderia ser também ela é feliz. Quando eu vou saber que ela está ou se ela é, cara? Do contexto. Nenhuma frase tá solta assim, gente. Se você tá lendo um texto, você vai perceber se é uma condição, se é um estado momentâneo, ou se é algo dela, se é uma característica dela, ela é sempre feliz. No inglês, a gente não vai ter essa diferença nos verbos, igual no português. Eu sou feliz, eu estou feliz. Em inglês vai ser o she is happy. Ela está feliz. Ou ela é feliz. Se eu quero dizer que ela está feliz agora, eu posso falar she is happy now. Daí eu já tô meio que dando a entender que ela está feliz neste momento. Não quer dizer que ela é sempre assim. Eu tô querendo dar ênfase para algo de agora. Então, a número 1 é she is happy. Esse happy, esse Y no final é bem marcado mesmo, é bem o I. Então, esse você não precisa ficar com vergonha, não. Não é um happy, é happy. She is happy. Lembra daquela música, né, que fez o maior sucesso? Eu gosto muito daquela música. Exatamente. E a Anne falou um negócio aí. Quem curte música, coloca a música aí e começa a prestar atenção. Ah, eu gosto tanto dessa música. Por que que eu gosto tanto dessa música? Às vezes é o ritmo que te encanta, você não tá entendendo nada da letra. Aí a letra é totalmente depressiva. Aí você tá lá. Obviamente que pensando em estudo de música,
Existem notas mais graves que dão uma ideia mais de depressivo, uma pegada mais triste. E as notas mais agudas tendem a ser uma coisa mais divertida, mais alegre. Mas, gente, quando a gente fala em composição musical, não quer dizer que todo mundo vai ter uma noção de teoria musical e etc. A pessoa vai criar música, às vezes ela curtiu esse ritmo, ela canta, diz, ela tá falando assim, eu sou corna, eu sou triste, tá cantando assim, animada e feliz. E no inglês vai acontecer isso também. Então, é importante que vocês, as músicas que te interessam, escolhe uma. Vai lá e olha a tradução. Pelo menos para você entender o contexto. Aí você pega a tradução pronta mesmo, só para você entender o contexto. Aí depois, o que que você faz? Pega essa letra, que nem a Anne citou essa música aí que ela gosta. Escreve essa letra toda em inglês. Depois que você já leu a tradução, já entendeu o contexto, tá? Vamos falar isso para começo agora. Depois você vai lá, escreve a letra em inglês, e daí você vai traduzir todas, uma por uma? Não, porque você já leu a tradução do contexto. Aí você vai e vai traduzir algumas palavras, porque você já aprendeu que she é ela, você já aprendeu, você estudou uma tabela. Você já aprendeu que o A é eu, vou ficar traduzindo uma por uma? Não, você vai perder tempo e vai te dar um bloqueio no cérebro aí que você vai falar assim, meu Deus, é muita coisa. Você está dando um sinal para o seu cérebro de que eu não vou dar conta. Então, seleciona algumas palavras para que você fale assim, ó, vou selecionar 10 palavras dessa música hoje. É essas 10 que eu vou aprender hoje. Treina essas 10 hoje e amanhã. Daqui no terceiro dia, você olha essa mesma música e seleciona outras 10 palavras. Treina essas outras 10 palavras. Música vai te ajudar a fazer isso, filme vai te ajudar a fazer isso, documentário, vê qual é a parada que vocês curtem e façam isso como exercício. Ai, Karen, eu não tô morando num país que fala em inglês como eu. Gente, aqui quando eu cheguei, eu conheço gente que mora aqui há 18 anos e não fala inglês. Não é porque tá num país inglês que vai ligar um botão e vai falar. Se não tiver, assim, como eu posso dizer? Aqui eu estou em Londres, uma cidade que tem como você comprar um McDonald's tudo na tela, você não fala com o atendente. Você vai no banco, você faz no caixa eletrônico igual no Brasil, você vai pagar a conta nos lugares assim, qualquer coisa que você compra, você passa no cartão no contactless, que é aquele que é sem digitar senha, como é que é o nome aí no Brasil mesmo? Que é o sem digitar senha, Aproximação. por aproximação. Obrigada. Então, a gente não precisa ficar Aproximação. falando com o atendente. Ela vai lá, ela joga. Tem atendente aqui, gente, que você passa as coisas, ela faz assim, total tipo simpático, que às vezes você encontra no lugar. Não é achando que vai ser tudo reganhado, que nem a gente brasileiro, não. Aí tá passando aqui, ó, no caixa, assim, no mercado. Card, ideia cartão. Às vezes nem vai perguntar nada. Você viu que ela acabou, você sabe que vai estar muito provavelmente na máquina. Por quê? Já são mais acostumados também a pagar em cartão. Aí tá lá o valor na maquininha de cartão, você só vem e encosta. Qual é qual é a necessidade que você teve de falar? Nenhuma. Então, se você não é porque eu estou aqui que eu vou desenvolver inglês. Óbvio que algumas situações eu fui colocada. Por exemplo, você pega um busão aqui errado, vai parar lá longe, pega errado e erra o ponto. Aí você tem que descobrir onde você tá. Daí a hora que você vai se colocar na situação e tem que falar, e é o inglês que vai te ajudar, ou qualquer pessoa de outra nacionalidade que vai apelar para a língua inglesa para te explicar. Nem sempre vai ter um brasileiro ali te salvando. Mas tirando essa parte, vocês aí no Brasil têm como inserir o inglês no dia a dia de vocês. Eu quero saber quem é que aqui, ó, falei no primeiro dia, já trocou o telefone aí, o idioma do celular. Quem é que já tá vendo as palavras no idioma? Bora mudar, para que isso comece a se tornar normal. Porque a hora que você vê aqui configurações e settings, agora eu já sei que é settings, não é mais configurações. Porque daí eu vi ela engrenagem, eu já meio que já associei. Então, quando eu falar assim, quando alguém falar, I have to set up your computer. Set, lembrou settings? Set up. É um phrasal verb no caso, né? Que depois a gente vai ver isso. Ele tá falando que ele tem que dar uma consertada, uma geral, uma configurada ali no meu computador. Então você já vai ligar. Você pode parecer besta, mas são coisinhas assim que vão fazendo vocês assimilarem o idioma. Fora aplicativos como Duolingo, é,
outros aplicativos de língua, o Anki. Eu vou trazer um dia aqui para vocês, se vocês quiserem. Posso mandar só no chat ou a gente pode fazer uma aula só de ferramentas para vocês praticarem que tem por aí. E, gente, canal de YouTube. Tem muito gringo dando canal aí, dando aula gratuita. Vocês têm aula aqui comigo, uma vez por semana. Vai lá e dá uma revisada, escuta o gringo explicando a mesma coisa. Às vezes tá falando o tempo inteiro em inglês, né? Põe lá, there to be. Vocês estão vendo aqui comigo. Agora vocês vão ver sendo explicado por um gringo, um inglês. Escuta só em inglês e escuta essa explicação. Aí vocês já vão associar com o que eu falei com o que ele tá falando ali na hora. Talvez vocês não vão entender que rap é feliz, porque você ainda não aprendeu essa palavra. Mas essa palavra vai te causar curiosidade. Agora você já sabe que o he is, tá dizendo ele é ou ele está, tá? Então vamos lá. Primeiro, então, she is happy. Repitam aí. She Ei, is não era o meu, não. happy. Oi, Luciana? Já foi, eu tava lá. Luciana, desliga o microfone aí, por favor. Achei que a Luciana tava falando comigo, gente. Ai, que horror. Bora lá. Vamos então para a próxima. They are tired. They are tired. Ou mais aqui, ó. They, que é o mais certo, e eu tenho muita preguiça de fazer essa língua aqui, porque é uma sílaba que a gente não tem, o TH. They, they, they. Lembrem que eu falei já do sopinha de maçã com paçoquinha. Esse som. Então, they. Tem que sair o som que ó, they. Tem uma força ali na hora que você morde a língua. Vão praticando isso aí. Até hoje eu apanho com isso aí, tá? Não me viro muito bem, não. Tem hora que sai um they, tá tudo bem, a gente vai sendo compreendido. Mas pratiquem, porque algumas palavras, pra gente que é brasileiro ouvindo assim, a gente fala assim, ah, esse infeliz tá fazendo o que não entende, né? Tá fazendo, porque não é possível, é tão parecido. Tipo assim, ó, já, tipo. Ai, deixa eu ver se tem uma palavra que eu lembro aqui. Mas eu lembro que eu falei uma coisa uma vez. Aí eu falei, tipo. Ai, agora eu não vou lembrar. Mas supondo que eu falei assim: tem intelligent, que é em inglês. Intelligent, que lembra inteligente, e é isso mesmo a tradução. Aí eu falei intelligent, só mudei às vezes a tônica, porque daí me lembrou mais o português. Aí eles, hã? Ele falou, que é tão parecido, por que que vocês fingem que não entendem? Então tem essa questão de que realmente, às vezes, pode ser que para o ouvido deles não é compreensível, porque talvez eles também não tenham uma outra segunda língua, talvez esse espírito de, às vezes, achar que, ai, vocês não falam o nosso idioma ainda, não faz muita questão, tem tudo, vai depender de pessoa para pessoa. Mas pratiquem e tentem praticar ouvindo os ingleses mesmo, para vocês tentarem se aproximar do sotaque. Não é perfeição, mas pensar em ser mais compreendido. Todo mundo quer ser mais compreendido. Então, praticar com isso. Então, bora lá. They are tired. They are tired. Eles estão ou são cansados. Como é tired, eu imagino que eles estão, se a gente fosse traduzir. Isso vai ser visto no contexto. Número 3. We were excited. Esse excited, tomem cuidado, não é excitado, não é excitada da palavra do Brasil. Parece, porque o som é parecido. Até pode ser excitado no sentido de estar em excitação no sentido de animação, de alegria. Mas não tem nada a ver com o sentido de cunho sexual, tá? Então, se alguém falar assim, we were excited, é de tipo assim, we were, uhul! A gente estava, né? Nós estávamos, nós estávamos, aqui tem um passado, were, we were excited. E se eu fosse fazer abreviada essa frase, were excited. Vou colocar aí, ó, número 3, contraída, ela ficaria assim, we were excited. Were excited. É como se cortasse o i, tá? Depois o resto fica tudo igual. Were. Só que o que que tá abreviado aí? O were que tá abreviado, não é o i, é o verbo que
tá abreviado. Só que a hora que juntou com a apóstrofe, parece que tá falando o verbo, né? Were excited. Então, we were excited é a mesma coisa que were excited, que vocês estão vendo aí no chat escrito, certo? Antes que eu me esqueça, bora tirar foto. Deixa eu fechar o chat aqui. Liguem a câmera aí, só para fazer uma fotinha bonitinha. O pessoal da primeira parte, esse miserável, não voltou para a segunda, né, gente? Que babado. Eu vou dar um fumo depois no grupo. Tô brava. Cadê? Deixa eu ver aí. Luciana, cadê você? Débora, Anne, dá para ligar a câmera, Anne? Se não der, não tem problema. Se não der, tá tudo certo. Então, bora lá. Vamos tirar um. Deixa eu ligar aqui. Sorriam, lembrando que vocês podem falar cheese, que é de queijo, tá? Cheese, certo? Que é a palavra que geralmente eles costumam usar. E você sabe que eu descobri que os espanhóis falam whisky. Whisky! Então, talvez no inglês, talvez também. É que eu não ouvi ainda, tá? Então, bora lá. Cheese. Não deu certo, pera. Cheese. Acho que não tá dando ainda, peraí. Alguém consegue dar um print? O que eu tô fazendo errado? Agora deu. Não se preocupem, deu. Sorriam de novo, bora lá. Cheese. Mudem a pose, pra não ficar igual. Tô brincando. Então, bora lá, vamos continuar. Continuando aqui, então, a número 4. He's confident. He's confident. Certo? Ele está confiante. Esse confident também pode ser tanto a ideia de confiante, como também a ideia de ser confiável, sabe? Essa ideia de ceder confiança para alguém, uma pessoa que você confia, tá? Mas aqui, principalmente essa ideia de confiante de estar consigo próprio, sabe? De meter a cara e falar assim, vou com vergonha mesmo. Por exemplo, eu não sei inglês, mas eu tô aqui na aula e vou tentar os exercícios, vou tentar repetir. I'm confident. I'm confident. Who here is confident. Quem aqui é confident? Fala, I am confident. Se você se sente uma pessoa que é confiante sobre as coisas que faz, sei lá, se sente confiante. I'm confident. Certo? A 5 que a gente já falou, I am hungry. Número 6. Aqui temos um passado. Olhem lá, tem o were, não é are. Se fosse presente, eu falaria they are surprised. Estou falando do passado. They were surprised. They were surprised on the party. Eles ficaram surpresos na festa. Olhem aí como é que eu traduzi. Eles ficaram surpresos. A gente usa o verbo ficar para também essa ideia de estar, né? Essa ideia de permanência num estado, sabe? Às vezes de permanência num lugar também. A permanência de lugar, ficar, em inglês é to stay, certo? Eu vou escrever aqui só para vocês saberem de curiosidade. Ficar de permanência, tipo, estou aqui. Corpo presente, to stay. Agora, essa ideia de que eu traduzi aí. They were surprised, com a ideia de eles ficaram surpresos, esse ficou aí, você não ia traduzir como stay. Então, tomem cuidado com isso. Algumas palavras no português a gente usa com outro sentido, que chega na hora de traduzir para o inglês, se você for pensar, por isso que eu falo, cuidado com tradução, porque senão vocês vão traduzir errado. Se vocês falarem assim, we stayed surprised, com a ideia de nós ficamos surpresos, vai estar errado, porque a ideia aí é o do verbo ser e do verbo estar, precisamente do verbo estar, então o verbo to be, tá? Então, cuidem com tradução para vocês não cometerem esses erros. Número 7. Alguém quer se arriscar a ler o número 7? Cadê? Cadê? Cadê os confidence in this group? She is sleeping.
She's asleep. Só uma coisa que eu também faço, Erinaldo, não se preocupe, mas o sleep começa com que letra? S. Então façam comigo aí. Tem um I antes do S? Então não é sleep, é sleep, tá? Isso eu faço também, gente. Mas por quê? Porque o português é uma língua que tem muita vogal. Então eu tô falando isso não é simplesmente para corrigir, porque eu faço isso errado também, tá? É algo que é marca nossa, é hábito, entende? A gente acaba colocando vogal onde não tem. Mas observem, palavras que começam com S, tipo student, você não vai falar student ou student, você vai falar, faz assim primeiro, que nem a panela de pressão. Student, student, student. Entende que é o som do S e não o som do I ou do Y ou o que for. Então, observem essas coisas. School, school, que é escola. School, não school. School, school, school. Faz, na dúvida, faz assim primeiro. School. Muito bem, tá? Então, prestem atenção nessas coisas. É, tipo, pra gente é fácil, talvez, falar, depois que você já pegou a pegada da palavra. Por exemplo, a 8. We are grateful. Grateful. Qual é a diferença aí da nossa pronúncia? O GRA, a gente fala gra, r. Em inglês, você vai falar gr, gr. Então, grateful, grateful. Esse fu. Estica mesmo. Fica parecendo uma pessoa fresca falando, mas é isso. We are grateful. Ainda mais aqui, viu, gente? O pessoal aqui na Inglaterra fala assim: Oh, she's so beautiful. Beautiful, né? Ai, she's beautiful. Como nos Estados Unidos, que faz um fu. Aqui está so. Esse L é um problema que eu também tenho com qualquer língua. Esse L é que fica aqui em cima antes dos dentes, tá? Então, we are grateful. Gr. We are grateful. She's sleep. She's sleep. Você viu que eu juntei com is ali, que já é o mesmo S do final da palavra is, com S do começo da seguinte. She's sleep. Para facilitar justamente essa pronúncia. Porque daí já tem o is, mas tá no antes, entendeu? She's sleep. Tá? E daí lembrando que esse sleepy, principalmente mais marcado, eu teria até que fazer mais marcado. She's sleepy, tá? Para ficar uma coisa mais certa. Porque o verbo to sleep, assim, seco, sem o Y, mas quando aqui eu tô fazendo adjetivo, o verbo bota um Y. Sleepy, certo? Que é o que eu gosto de fazer. Eu gosto de botar I nas palavras, é isso. Quem é do Paraná gosta de botar I nas palavras. Então não fala pente, fala pente. Eu gosto de pôr um i em tudo, então no inglês não vai ser diferente. Então, bora lá. 9. He was nervous. He was nervous. Nervous. Então, ele estava nervoso. Se fosse ela estava nervosa, como seria no inglês? Colhem da número 9. Vamos lá, vamos ver quem responde aí. Ela. A voz falhando. Ela estava nervosa. Alguém se arrisca? Débora? She was nervous. Só vai trocar o she. Ai, cara, mas não tem que pôr um A não no nervous? Pra ficar nervous? Não. Porque nervous é o adjetivo. E adjetivo não vai ter gênero, não vai ter feminino e masculino. Vai ser mesma coisa para os dois. Só que aí eu falei um negócio agora que eu vou causar uma certa confusão para vocês. Por exemplo, a palavra pretty. Pretty woman, blá, 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 blá. Então, essa pretty que eu vou escrever aqui para vocês. Geralmente é usado no sentido de beleza para mulheres. Não é que não existam pretty men, mas não é usado.
Usa-se mais esse bonito, beleza, nesse sentido, para mulher. Para homem, já vai ser handsome. Não tem nada a ver. Não é só botar um A, um O, um I, como no nosso. Alguns vão ser assim mais específicos, tá? Agora, o resto não, a maioria não. Então, vamos pela regra geral, a princípio, que vocês estão começando agora, certo? Então, voltando aqui os exemplos, a número 9, he was nervous. Se fosse ela, he was nervous. E aí tá falando no passado, ela estava nervosa. Se fosse no presente, se fosse ele no presente nervoso. He is nervous. Passado, he was nervous. She is nervous. Now, agora. Passado, she was nervous. Número 10 e última que a gente está corrigindo aí. They are excited. Ela colocou o mesmo adjetivo da terceira e tudo bem, só que tentem colocar um adjetivo diferente para vocês já irem somando outros vocabulários na hora que vocês forem fazer a tarefa de vocês. They are excited. Eles estão empolgados, estão animados, tá? E aí tá no presente ou tá no passado, o número 10, gente? Vamos ver. Quem me responde? Present or past? They are excited. Aí, no caso, eles estavam, né? Eles estavam empolgados ou eles estão empolgados? Ó, they are excited. Vai ser presente aí, Reinaldo. Aí vai ser eles estão. Se eu quisesse falar eles estavam, seria they were excited. Que seria o were, deixa eu ver se ela colocou em algum exemplo. Ela não colocou em nenhum exemplo, mas aí é daquela outra tabela da segunda, que é W-E-R-E, were, certo? Então, se é a primeira, vamos lá, rapidinho. É o exemplo da 8, não? We were. O oito tá, we are grateful. O 8 também tá no presente. Então, ó, bora lá, revisando uma a uma para vocês entenderem. Eu vou falar qual é o tempo que tá e vou fazer o outro tempo só para vocês verem a diferença. Número 1, tá no presente. Por quê? É she is happy. She is happy. Se fosse passado, seria she was happy yesterday. Que é o 6, né? Eles estavam surpresos. Passado. Sim, De... exato, exato. A única coisa é que a 6, como usa a pessoa they, ele vai usar o were. Se fosse o she, seria qual? No passado, she was. Beleza? Certo. Tá? Então, ó, primeiro, presente. She is happy. Passado, she was happy yesterday. Segunda, presente também. É are. Are e is, então eu já sei que são presentes. Então, they are tired. Eles estão cansados. Se eu fosse falar no passado, eu diria they were tired last week. Semana passada. Lembrando que é legal você pôr a marca do tempo para esse tipo de passado que eu estou ensinando agora para vocês, tá? A gente vai ver um outro tipo de passado depois que não precisa pôr a marca do tempo, mas esse passado simples, geralmente a gente delimita um tempo. Então, ontem, semana Mas, passada, mês passado e etc, tá? Então, they are tired. Now, they were tired. Estavam cansados. Então, número 3, passado ou presente, vamos ver se vocês estão ficando craque. Número 3, we were excited. passado, né? Presente, passado, passado. E como seria no presente? We are excited. Certo? Então, aonde tiver were, é passado, para o presente vai ficar are. Aonde está o is no presente? No passado vai ser was. E a continuação da frase, que colocou o are, e aí no final teria que colocar se era agora, se era ontem. Não, o presente não, boa pergunta. Quando é presente, a gente, no inglês,
a gente não precisa delimitar o tempo. No passado, se você também não quer falar o tempo, também não tem problema. É óbvio, você não precisa ficar dando detalhes. Porém, para esse passado que vocês estão vendo agora, que é o passado simples não é tão simples assim, porque ele pede que você dê a determinação do tempo. E por que que eu tô falando para vocês já irem gravando essa informação agora? Porque a hora que eu ensinar o outro passado, que é o passado que ele chama de past perfect, desculpa, o present perfect, que na verdade é um passado e não um presente perfeito, vocês vão descobrir que ele é um passado. E é um passado como o nosso, tipo assim, eu corri na praia. Daí vocês vão falar de outro jeito, e não desse jeito que eu vou seguir ensinando vocês agora de imediato. Esse de imediato que eu vou ensinar vocês passados de agora, é esse passado sempre com marcação de tempo, que vocês têm que especificar o tempo, que é um passado simples. O que eu ensinei agora, até agora, foi só um verbo, que tem duas traduções no português, o ser e o estar. Só vi esse. E por que que esse verbo a gente estuda tanto na escola e aqui a gente está na terceira aula e ainda tá falando dele? Porque ele é extremamente útil, pelo menos para você dizer condições da sua vida de sobrevivência. Isso aí tem que estar claro. Ele vai ser usado também na hora que a gente vai fazendo um gerúndio, que é aquela ligação. Por exemplo, estou transferindo sua ligação, aquela da telemarketing. Então, I'm transferring your call, tá? Eu usei aí o verbo to be, assim como usei no português, no inglês também. Então, esse verbo to be vai ser usado nesse gerúndio, vai ser usado na hora de fazer o presente, do seu estado emocional, físico, etc. Vai ser no seu passado também e assim por diante. Então, ele vai entrar na sua cabeça e a gente vai ficar vendo ele um tempo até que ele fixe mais, para a gente pular para outros verbos, tá? Então, ó, só para fechar, porque falta 3 minutos aqui para acabar o tempo da aula que a gente passou de novo. Desculpem por isso. Olhem lá. Número 1, tá no presente. Número 2, também tá no presente. Número 3, tá no passado. We were excited. Se fosse no presente, we are excited. Número 4, tá no presente. He's confident. Se fosse no passado, he was confident when she was child. Ela era confiante quando ela era criança. I am hungry. I am hungry. Now, agora. Se eu fosse passado, I was hungry yesterday before got my lunch time. Estava com fome ontem antes de comer ter minha hora de almoço, tá? Número 6, passado. They were surprised. Se fosse presente, they are surprised. Então, das frases aqui dela, da Tatiane, estão corretas. A única coisa que eu pediria para ela, e vou pedir para vocês que estão fazendo tarefa, é que quando usar o passado, estipulem o tempo na frente. O yesterday, que é ontem, last week, que é semana passada, last month, que é mês passado, e assim por diante. Porque daí vocês já vão se acostumando que esse passado simples é simples porque ele talvez dá muita informação, que é essa informação extra. Caso contrário, não é tão simplesinho assim, não. É que depois dá uma complicada, não. Então, vamos com partes, tá? Mas para agora, façam essa tarefa. Depois eu vou mandar falando isso aqui é presente, isso é passado, só para vocês copiarem e ficar claro, mas tem que colar na tabelinha lá e entrar na cabeça de vocês. Façam as frases de vocês, lembrando que as frases que têm passado, coloquem um tempo, uma marcação de tempo. Ontem, semana passada, mês passado, quando eu era criança, quando blá 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 blá. Coloquem um tempo, porque depois vocês vão entender. Eu quero que vocês hoje saibam que tem que pôr, beleza? Gente, beijos a todos vocês. Quem não apareceu na foto, quiser aparecer, eu vou bater um último print. Bora lá, liga a câmera e sorriam. E não deu certo de novo. Vai acabar o tempo. Aí, agora deu. E mais uma. X. Tá? Ah, aqui. Apareceu mais uma. Vamos mais uma foto. Pera aí. X. Vocês estão escutando os barulhinhos, né? É eu tirando o print. Mas uma vai sair boa.
Gente, um beijo, fiquem com Deus, estudem, estudem, estudem. Cia não vai ficar falando nas orelhas, tudo grande aí, vocês estudem para entrar isso na cabeça. Copiem essa tabela e façam essa tarefinha de fazer as 10 frases, vocês vão ver que as coisas vão facilitando. Vocês são capazes, só acreditem, façam aí, beleza?